Você manda currículo para várias vagas, mas nunca é chamado para entrevista? Nesse vídeo eu vou te mostrar um checklist completo, do básico ao avançado, para você seguir antes da sua próxima candidatura e aumentar muito as suas chances de finalmente quebrar essa barreira e avançar para as próximas etapas do processo. Como o conteúdo vai do básico ao avançado, o mais estratégico está no final. Mas calma, não pula, não avança. A gente vai sim passar juntos rapidinho pelos pontos iniciais mais básicos, que podem até parecer mais óbvios, mas que justamente por isso muita gente ignora e acaba sendo eliminado por bobagem. Então fica comigo até o fim. Meu nome é Natasha Golik, sou especialista em carreira e recolocação, e aqui nesse canal eu te ajudo de uma forma muito prática e realista a se destacar na sua carreira, a alavancar a sua carreira, seja para crescer aonde você já está ou para buscar novas e melhores oportunidades em outras empresas. A primeira coisa que você precisa fazer é checar se os seus dados de contato estão corretos no seu currículo. Eu estou falando aqui de e-mail e telefone. E sim, pode parecer muito básico, mas eu cansei em 9 anos como recrutadora de passar por situações que eu pegava o currículo do candidato, gostava, e aí a hora que eu ia contatá-lo, ou o telefone estava com um dígito incorreto, estava faltando um dígito, o e-mail estava errado, e pode até parecer piada, mas sim, eu já peguei currículo que não tinha nem e-mail nem telefone. Como que aquela pessoa esperava que eu fizesse contato com ela? Eu gostei, ela estava dentro do que eu estava buscando, mas essa pessoa estava incomunicável, eu não conseguia contatá-la, e não espere que o recrutador vai ficar fazendo grandes malabarismos para tentar acertar qual é o dígito, ficar, sabe assim, indo muito atrás. Tá errado, próximo candidato. O segundo ponto é revisar com muito cuidado o português e erros de digitação. O seu currículo é o primeiro contato que um recrutador ou um gestor vai ter com você, com a sua trajetória. Então, ali você está passando uma primeira imagem. E sendo muito sincera, ninguém quer contratar uma pessoa que comete erros de português ou que é desatenta, que deixa detalhes passarem. Claro que todo mundo pode, sim, ficar em dúvida como que se escreve uma palavra mais difícil ou cometer ali um erro de digitação e não perceber. Só que na candidatura você está enviando um documento. Essa é a parte mais importante. É o cartão de visitas, é o primeiro contato, a primeira imagem que quem está do outro lado vai ter sobre você. E aí, quando isso acontece, passa uma imagem de desleixo, sabe? De descuido. Então, é como se o recrutador, né, a hora que pega um currículo que está ali com erro, pensa: poxa, se a pessoa não foi capaz, não teve o cuidado, o capricho de revisar, de garantir que esteja tudo certinho, né, pensando em português e erros de digitação, nesse documento tão importante que é o currículo, antes de entrar no trabalho, imagina só a falta de cuidado que essa pessoa vai ter com o trabalho diário dela, caso ela seja contratada. Então, isso é sim um ponto que elimina muitos candidatos diariamente e você não vai cair nessa, certo? Pede para alguém ler o seu currículo para revisar com calma, ou então joga no chat GPT, pede para ele te ajudar com uma revisão, mas tenha certeza que o currículo está impecável. O terceiro ponto que você vai prestar atenção é usar um layout de currículo, um modelo de currículo que seja simples, claro, fácil de ler. Eu sei que fazer um currículo bonito no Canva, colorido, com colunas, cheio de ícones, elementos gráficos, parece uma boa ideia, mas na verdade esse é um dos maiores tiros no pé que você pode dar em um processo seletivo. Apesar desses modelos serem muito bonitos, eles são muito pouco funcionais na prática nos processos seletivos e eles acabam mais te atrapalhando do que te ajudando. Porque a maioria das empresas vai usar softwares, programas para fazer o processo seletivo, programas de recrutamento, que a gente chama de ATS. E esses sistemas não conseguem ler adequadamente esse modelo de currículo. Porque o que, que acontece? Na maioria das vezes vão ser currículos feitos em colunas, e esses sistemas não leem colunas. Além disso, em geral, nesses modelos, costuma-se usar muitos elementos gráficos. Então, por exemplo, vou falar sobre meu inglês, ao invés de colocar inglês avançado, inglês intermediário, inglês fluente, as pessoas colocam uma barrinha e aí preenche essa barrinha, sabe? Só que
O que significa uma barrinha um pouco preenchida, mais da metade preenchida? Não funciona, isso prejudica demais, até porque não é claro que informação é essa, o sistema não consegue ler, não consegue traduzir, e também o recrutador nunca vai fazer uma pesquisa procurando eu quero alguém que tenha inglês 3 estrelinhas de 5. Não, o recrutador vai procurar inglês fluente, avançado e intermediário. Então, aqui é só um exemplo, isso serve, claro, para outros elementos do currículo, mas eu quero te explicar por que esses elementos gráficos não funcionam. E tem ainda mais um problema muito grave quando a gente pensa nesses modelos, que é, eles são muito estilizados. Em geral, você pega um modelo pronto e aí você vai buscando encaixar as suas informações naqueles espaços pré-determinados. E aí o que acontece? Você vai fazer de tudo para todas as suas informações caberem em uma única página. Até porque se você precisar ter 2 páginas usando esse layout, a segunda página vai ficar muito esquisita, muito estranha, muito feia. Então as pessoas acabam espremendo demais a sua própria bagagem, todas as suas experiências, para caber em espaços muito pequenos, e com isso você deixa de incluir informações muito relevantes. Você vai deixar de usar uma quantidade com certeza muito expressiva de palavras-chave no seu currículo, e mais para frente a gente vai falar mais sobre elas. E você também não vai ter espaço suficiente para demonstrar todas as suas entregas, resultados, projetos, o impacto que você de fato causou em cada um dos cargos que você ocupou. Então vai por mim, aposta no básico que funciona. Um currículo feito no Word, fundo branco, letra preta, com uma fonte tradicional, não vai inventar de botar uma fonte manuscrita. Bota as fontes mais tradicionais, tamanho 10:12, não tem erro. Feito isso, você vai salvar o seu arquivo, o seu currículo da forma correta. O que eu estou querendo dizer aqui? Nada de nomear esse arquivo como currículo 2025, versão final, ok. Não, 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 não. Por favor, você vai salvar colocando o seu nome completo e a sua área de atuação, ou então o seu nome e o cargo que você está buscando. Então, por exemplo, Natasha Golick, gerente de recursos humanos. Pronto, simples, profissional, organizado. E não esquece, salve em PDF. Agora, se você já fez tudo isso e mesmo assim você não está avançando para as etapas seguintes, esse é um indicador de que o problema principal está na elaboração, na estruturação do conteúdo do seu currículo, e é isso que a gente vai ver a partir de agora. A primeira coisa que você tem que saber é que antes de escrever o seu currículo, você precisa analisar o que o mercado está buscando em profissionais como você. Quase todo mundo, a hora que decide que vai buscar um novo trabalho, senta e vai lá atualizar o seu currículo. E aí sai escrevendo o que se lembra na hora e escreve do seu próprio jeito, sem muito filtro, sem parar para pensar muito bem na escolha, no uso das palavras. Você se identifica? Se sim, me conta aqui embaixo. O que acontece? Esse definitivamente não é o jeito mais eficaz de você estruturar o seu currículo. E isso porque quando o recrutador vai fazer a triagem na vaga, ou seja, a vaga foi divulgada, profissionais aplicaram para ela, e aí eu, como recrutadora, entro nessa vaga e vou triar, vou separar alguns profissionais que estejam mais alinhados para daí sim chamá-los para as etapas da entrevista. Quando o recrutador senta para fazer a triagem, ele vai colocar requisitos eliminatórios e vai colocar palavra-chave, ou seja, vai pegar lá da descrição da vaga termos específicos, palavras que se repetem, que têm a ver com as atividades, com as responsabilidades daquela vaga, com os conhecimentos que são exigidos, e vai usar isso como filtros para as pesquisas, para essa triagem entre os candidatos. Então, se você só sai escrevendo o seu currículo sem se atentar a essas vagas, só colocando do jeito que vem à sua mente ali na hora, você pode estar falando mais ou menos ali a mesma coisa do que o recrutador vai buscar depois, do que o mercado está pedindo, só que você está escrevendo de um jeito completamente diferente, e isso vai te atrapalhar, assim, demais na hora dessa triagem, porque você simplesmente não vai aparecer nos resultados. Aqui, o que você precisa saber? Que não é tão difícil assim, porque todas essas palavras, os requisitos, os critérios, está tudo
na descrição da vaga. Então, quando você entra, vê uma vaga, se interessa por ela, é de lá que você vai tirar as palavras para fazer os ajustes no seu currículo. Então, você decidiu que você vai procurar um novo trabalho, o que você vai fazer na prática? Separa a descrição de umas 10 vagas, mais ou menos, do seu interesse, e aí você vai estudar essas descrições. Calma, eu te garanto que isso vai valer a pena. Então, separe essas descrições e aí o que você vai fazer? Você vai identificar o que se repete, o que em diversas vagas de diversas empresas, o que está aparecendo, o que o mercado busca, o que o mercado quer desses profissionais. Então, você vai separar quais são os requisitos que se repetem, ou seja, aspectos de formação, de idiomas, de conhecimentos técnicos, vai analisar quais são as principais atividades e responsabilidades e quais são os termos utilizados nessas vagas para se referir a essas atividades, e aí você vai criar ali uma listinha de palavras-chave. Feito isso, aí sim você vai para a atualização do seu currículo. Então, o seu objetivo vai ser olhar o que o mercado está pedindo, uma vez que você tem essa clareza, você vai conseguir identificar, o mercado pede isso, isso daqui eu tenho. E aí você vai garantir que isso esteja incluído na descrição das suas atividades ou na sua formação, enfim. Então, tudo aquilo que você olhou que o mercado pede, que se repete, e que você fala, poxa, isso daqui eu já fiz, eu tive essa experiência nessa empresa. Isso daqui eu também fiz, foi numa outra empresa. Isso vai te guiar e vai te ajudar até a lembrar das suas experiências, das suas responsabilidades e vai te orientar de uma forma muito direcionada e eficaz na hora de fazer essa estruturação do conteúdo, de você de fato redigir e escrever tudo que você já fez. É dessa forma, identificando o que o mercado quer e dando match ali com o que você já tem na sua bagagem e escrevendo, utilizando esses mesmos termos, que você vai deixar muito claro, muito evidente, seja para um sistema ou depois para um recrutador, para um gestor que pegar o seu currículo e ler, de que sim, você está alinhado com o que eles estão pedindo. Você é um profissional que pode resolver os problemas dessa vaga e então isso sem dúvidas alavanca infinitamente as suas chances de ser chamado para as entrevistas. E aqui tem um ponto importante, tá? Não é para você ver essa lista e aí incluir tudo no seu currículo, mesmo que você não tenha os conhecimentos, a formação e as experiências que estão sendo pedidas ali. Caso você perceba que estão faltando muitos pontos que as vagas pedem e que você não tem, você não vai incluir isso no seu currículo, você vai começar a se aplicar com o que você já tem e aí, para se tornar mais competitivo, você vai traçar um plano de desenvolvimento para que você se aproxime cada vez mais do que está sendo solicitado para esse próximo passo que você tanto quer. Ainda tem muito conteúdo bom nesse vídeo, mas até aqui já deu para você perceber que a gente vai de fato em detalhes e em aspectos profundos, então já peço para você curtir o vídeo se ele estiver te ajudando. Assim, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e vai entregar para mais pessoas. Continuando, você vai customizar o seu currículo a cada nova vaga que você for se candidatar. E antes que você desista desse vídeo, vá embora pensando que eu vou te falar que você precisa construir um novo currículo do zero e que isso vai dar muito trabalho para cada candidatura que você for fazer. Não é isso. Na verdade, a ideia é que você tenha elaborado na etapa anterior um currículo que vai servir como base, um currículo que já está muito bem elaborado, alinhado com o que o mercado está pedindo. E aí, a cada nova candidatura, o que você vai fazer são ajustes finos, são customizações rápidas. Afinal, as vagas não são todas iguais. Cada vaga em cada empresa diferente vai ter as suas particularidades. Então, o que você vai fazer é um exercício rápido. Viu uma vaga que você gostou? Vai se candidatar? Antes, separa 10, 15 minutinhos e aí o que eu te recomendo? Que você coloque lado a lado a descrição da vaga para a qual você vai aplicar e o seu currículo. E aí você vai observar duas coisas. A primeira é se tem alguma coisa que está sendo pedida naquela vaga em específico, que você tem experiência, que você tem conhecimento, mas que por qualquer razão não está listada no seu currículo atual, no seu currículo base. Isso pode sim acontecer, afinal,
Em um currículo, a gente nunca vai conseguir colocar 100% de tudo que a gente já fez na vida, porque a gente tem um espaço limitado e uma memória que também muitas vezes falha. Mas aí, você vendo o que a vaga pede, pode ser que você se lembre: nossa, é verdade, eu já fiz isso, não tinha lembrado. Você vai lá e vai incluir. Ou então, pode ser que tenha alguma responsabilidade mais específica que você se dê conta de que não está no seu escopo atual, no último cargo que você teve, mas que você faz isso pontualmente, que você teve uma experiência, mesmo que breve ou pontual, com isso. E aí você consegue também incluir essa informação, e isso, sem dúvidas, vai aumentar a aderência do seu perfil com aquela vaga. E o segundo ponto é de fazer ajustes em palavras-chave que sejam específicas. Vou dar um exemplo bem bobo, tá? Mas que você vai entender. Vamos supor que eu vá aplicar para uma vaga de RH com foco em recrutamento e seleção, e aí no meu currículo está escrito como recrutamento e seleção. Mas a vaga que eu vou aplicar está chamando, por exemplo, de recrutamento de talentos. Percebe que é a mesma coisa, mas escrito de formas diferentes? Então aqui eu estou falando basicamente de uma substituição de palavras para que você aumente de novo ainda mais a aderência do seu currículo com a vaga. Então aqui de fato é um jogo rápido, mas que faz muita diferença na hora de uma triagem. E por fim, mas não menos importante, você precisa se atentar e garantir que por meio do seu currículo você demonstre que você é capaz de resolver o problema daquela vaga. Porque justamente as vagas só existem por alguma razão. As empresas não abrem vagas porque sim. Elas abrem porque elas têm um problema a ser resolvido, um projeto a ser entregue, algo que precisa ser melhorado. Existe alguma demanda que com a equipe atual não vai ser atendida, e então a empresa abre uma nova vaga para contratar mais uma pessoa do mercado. Então, de fato, toda vaga busca sim resolver um problema. E na maioria das vezes as pessoas acabam fazendo seus currículos só listando quais eram as tarefas do dia a dia, sem compartilhar os resultados do seu trabalho, o impacto que elas geraram, quais foram as principais entregas realizadas. E isso faz total diferença para quem está do outro lado entender que sim, você atende o que eles estão buscando, os requisitos, e tem experiência com as atividades, e você também vai ser capaz de resolver os problemas daquela posição. Então, quando você for elaborar ou customizar o seu currículo, se pergunta: qual que é o problema que a pessoa que sentar nessa cadeira, que for contratada, vai precisar resolver? E também como que eu seria capaz de resolver esses problemas, e vai garantir que você vai deixar isso claro também na descrição do seu currículo. Para isso, quando você for escrever as suas experiências mais recentes, tenha certeza que você está colocando também resultados concretos, reais, que você mostre de fato o impacto do seu trabalho. Por exemplo, você pode contar de algo que você organizou, um processo que você melhorou, um prazo que era muito longo e que você conseguiu reduzir, ou um indicador que é muito positivo e que você conseguiu aumentar ainda mais, um custo que você tenha reduzido, ou alguma ação que você tenha feito que tenha aumentado o faturamento. Enfim, existem mil possibilidades. Todo mundo, em todos os cargos, consegue sim gerar resultados. Então você vai lembrar quais foram os seus principais e vai contar isso nas suas experiências. Claro, sempre respeitando confidencialidade, não vai compartilhar nenhuma informação que não possa, que seja confidencial. Feito esse checklist completo, eu tenho certeza que você vai sair de um profissional que manda dezenas e dezenas de currículo e nunca é chamado para entrevista nenhuma, para um profissional que vai fazer candidaturas mais estratégicas e vai se destacar, vai chamar atenção, vai receber convites para entrevistas e então vai se aproximar com muito mais efetividade do seu próximo sim. E se você quiser a minha orientação nesse processo, aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar mais informações sobre a minha consultoria individual e também sobre o meu curso, a Academia Profissional de Destaque, onde eu te explico em um passo a passo prático tudo o que você precisa saber sobre currículo, LinkedIn e entrevistas para você avançar e conquistar o mais rápido possível o seu próximo trabalho. Conte comigo e até o próximo vídeo.